A Costa do Marfim será o segundo adversário do Brasil na primeira fase da Copa. Tá aí um time que, no papel, mete medo. Nenhuma seleção africana tem tantos jogadores atuando em grandes clubes da Europa. Kalou do Chelsea, Yaya Touré do Barcelona e o craque africano do momento, Didier Drogba do Chelsea. Mas a Costa do Marfim tem a fama de fraquejar na hora H. Na Copa de 2006, a de estreia, caiu na primeira fase. Os elefantes, como são conhecidos os marfinenses, lutam contra um estigma africano. Muita alegria, jogo bonito, mas conquista em Copa que é bom. 4 milhões de estudantes vão fazer as provas do Enem neste fim de semana. Finalmente, depois da fraude que impediu os exames em outubro. O professor aconselha: é sempre importante vocês procurarem manter a calma. Véspera de prova assim, fico muito nervoso. Dormir então? Eu acordo de hora em hora, é terrível para dormir. No dia anterior da prova é um verdadeiro inferno. A situação de Lorena e Tiago é igual à de boa parte dos 4 milhões de estudantes que nesta sexta-feira vivem a tensão pré-ENEM. Este ano o nervosismo é um pouco maior por conta do cancelamento do exame em outubro, depois do roubo de provas. O Enem, Exame Nacional de Ensino Médio, é usado para avaliar as instituições de ensino médio e também como forma de ingresso em universidades públicas. Para se sair bem, não basta ao aluno decorar as respostas. Ele precisa raciocinar para responder corretamente. Antes era preciso responder a 62 questões. Agora serão 90 no sábado e outras 90 no domingo. A gente tem que ter uma rapidez no pensamento, porque a gente tem menos de 3 minutos para fazer por questão. O que vale mesmo é fazer como Lorena faz. Você se controlar, respirar fundo e é isso. No domingo em Belo Horizonte, a Volta Internacional da Pampulha vai ter um número recorde de participantes. Vou correr para ganhar, a gente tem que tentar, não estou falando que eu vou ganhar, mas eu tenho que correr para ganhar. Essa é a história do João. João o quê? João Gari, filho de Deus para dar força a gente para conseguir, né? Correr 42 e à tarde ainda correr 12, tem dia que é 18 quilômetros, treinar ainda. A história de Petros era contra o excesso de peso. Hoje, fininho, ele é seguido pelos irmãos. Nunca acreditei, mas devido à minha realidade, eu acabei me transformando em um atleta e eu sou o exemplo da família. Na 11ª Volta Internacional da Pampulha, 12.500 histórias diferentes vão circular pela Lagoa, número recorde de participantes. E alguns deles vão correr com essa intenção mesmo, de entrar para a história. Como Marisete Rezende, a líder do ranking brasileiro feminino de corridas de rua. Logo atrás vem a xará, Marisete Moreira. Outro desafio é derrotar as quenianas. A previsão para domingo é de chuva. Eu acredito que mesmo com a chuva eu me sinto melhor agora. Tem que ficar esperto porque é um campeonato acirrado. Daqui a pouco tem a moderna música negra brasileira na coluna de Nelson Mota. E a seguir aceita os 2 pedidos de impeachment do governador José Roberto Arruda. E a Copa da África, o terceiro adversário do Brasil é Portugal, de Cristiano Ronaldo e Deco. Tem Stock Car ao vivo às 11 da manhã de domingo aqui na Globo. Com o título já garantido por Cacá Bueno, a disputa toda é pelo vice-campeonato. A conversa com o mecânico é para não deixar nenhum detalhe passar. Alan Kodair é o mais próximo de ser vice-campeão. É o segundo colocado e foi o único piloto que venceu 2 corridas nesta temporada. A disputa pelo vice-campeonato promete ser acirrada. São 8 pilotos na briga, entre eles gente que costuma se dar bem em Interlagos. Ricardo Maurício, o atual 4º colocado, é um deles. Já venceu em São Paulo e no ano passado o único título que tem foi garantido aqui. Quem também já tem vitórias no circuito paulista e está na luta é Thiago Camilo. Só que o fim de semana dele não começou bem. O freio falhou e ele bateu forte a mais de 200 km por hora. O piloto não se machucou. Outro que está na disputa é Marcos Gomes. Ele é o 4º colocado e tem um retrospecto animador em Interlagos. Das últimas 6 corridas eu venci 4 aqui, então se dessa vez for igual, acho que a gente consegue sair daqui com o vice-campeonato.
A Câmara Distrital aceitou hoje 2 pedidos de impeachment do governador José Roberto Arruda. Militantes continuam ocupando o plenário da Câmara, ignorando ordem da Justiça. É o 3º dia de ocupação. Estudantes e sindicalistas permanecem no plenário da Câmara Distrital, apesar da Justiça ter determinado a reintegração de posse. Por enquanto, a polícia não tem ordem para desocupar a força. O presidente em exercício da Assembleia Legislativa, deputado Cabo Patrício, vai negociar com os manifestantes. Ele disse que depende da liberação do plenário para dar andamento aos pedidos de impeachment contra o governador José Roberto Arruda. Dos 9 que já deram entrada, 2 foram aceitos pela Procuradoria da Câmara e seguem agora para a Comissão de Constituição e Justiça. Nada vai ser empurrado para debaixo do tapete. No PMDB, uma decisão importante para o governo Arruda está marcada para a próxima quarta-feira. A executiva do partido vai decidir se permanece ou não na base de apoio. Dirigentes PMDBistas foram citados pelo empresário que apareceu escondendo dinheiro na cueca como beneficiários do esquema. Eu acho que isso tem que se aprofundar, tem que ter um esclarecimento mais real, mais completo. É importante para o partido, porque o partido está sendo envolvido nessa questão. Desde que estourou o escândalo há uma semana, o governador José Roberto Arruda não é visto publicamente. Ele passa o tempo todo reunido com aliados e advogados. Eles costuram uma estratégia para evitar que Arruda seja expulso do Democratas. Isso significaria, na prática, a impossibilidade do governador disputar a reeleição, mesmo que se livre do impeachment. O partido se reúne na próxima quinta-feira. Jogo rápido com o presidente Lula. Companheiros e companheiras, eu queria dizer umas palavrinhas aqui para vocês. Porque eu estou convencido de que, nunca antes na história desse país, as imagens não falaram por si mesmas. Elas não falam. Elas dão, assim, uns sussurros, uns palpites. É claro que a situação é grave, nós precisamos de uma reforma política. As imagens começaram a falar por si mesmas. Assim, mais ou menos, né? Sussurrando, assobiando, né? Quem sabe, não é não? Portugal será o último adversário do Brasil na primeira fase da Copa. O craque dos patrícios é o atacante e galã Cristiano Ronaldo, eleito o melhor jogador do mundo em 2008. Destaque também para Pepe, um português de Maceió, Liedson, de Trás-os-Montes, da Bahia, e Deco, de São Bernardo do Campo, todos naturalizados. Mas um brasileiro chama atenção pela falta que faz. Sem o técnico Felipão, Portugal penou nas eliminatórias e só se classificou na repescagem. Em Copas do Mundo até agora, apenas um confronto. Foi na Copa de 66. Perdemos 3-1. Mas é sempre hora de uma revanche. No próximo bloco, a coluna de Nelson Mota vem em ritmo de soul music. O tema é Genival Cassiano, sucesso na voz dos grandes nomes da MPB. As folhas caem, mortas como